Bom, vamos lá começar então o conteúdo mensal do 8º ano, sevianas de um triângulo. Nós temos 3 sevianas e uma vem como extra, que é a mediatriz. Ela não é considerada uma seviana, mas ela entra aí no pacote, tá? Sevianas são segmentos que nós traçamos nos triângulos, eles têm algumas propriedades. A primeira é a bissetriz. A propriedade da bissetriz é dividir um ângulo ao meio. Então, vamos traçar sempre a bissetriz referente a um ângulo, tá? Aqui eu tô pedindo a bissetriz do vértice C, então, referente ao ângulo C. Bom, vamos lá. Uma abertura qualquer do compasso. A dica que eu dou pra vocês são de 2 dedos. Ponta seca no vértice que eu tô pedindo, eu vou fazer um arco que cruze os 2 lados aí desse ângulo. Com a mesma abertura, a ponta seca vai cada hora em um desses pontos e eu vou fazer um X, um arco que vai se cruzar com o outro arco. Depois é só ligar o ponto C nesse X. E para aqui no lado AB. Este traço, então, é a bissetriz, tá? Depois nós vamos voltar neste exercício para eu mostrar para vocês o encontro das bissetrizes, que se chama encentro. Então, nós temos a bissetriz, que é o segmento em si, vou apagar aqui para não atrapalhar a gente depois, tá? Temos a bissetriz, que é o segmento, essa linha. Só que se eu fizer uma segunda bissetriz, elas vão se cruzar. E este cruzamento que vai se chamar encentro. Então, dependendo do exercício, eu pergunto para você desenhar a bissetriz ou pergunto para você encontrar o encentro, tá bom? Vamos ver todas as sevianas, depois a gente volta para ver os pontos notáveis aí, que são esses que eu disse. Agora, eu quero outra seviana, eu quero a altura. A altura é traço perpendicular em relação ao vértice A. Então, vamos lá. A ponta seca vai no A e a gente vai fazer uma canoa, como eu costumo dizer, né? Essa canoa, ela tem que cruzar a base oposta, então o lado oposto, em 2 pontos. Se eu fizer com essa abertura, vai cruzar, só que eu vou ter que prolongar, não tem problema, ó. Faz a canoa, só cruzou em um ponto, não tem problema. A gente vem com a régua, encaixa bem certinha no lado BC, e aí é só prolongar a base, que nós temos o segundo ponto. Eu sempre preciso desses 2, tá? Tem exercícios que você vai precisar prolongar a base, tem exercícios que, já com a abertura inicial, ele já cruza em 2 pontos. Aí você vê aí qual é o caso, tá? Agora eu vou pôr a ponta seca no primeiro ponto, vou abrir até chegar no segundo, ou um pouquinho menos, não tem problema. E aí, vou fazer um X aqui pra baixo, ó. Com a mesma abertura, ponta seca, não é no C, tá? É onde o arco cruzou ali a minha base. E eu vou cruzar. Agora, é só ligar o A com esse X. A ideia da altura é que ela pare aqui, tá? Porque ela é uma seviana, então ela é um segmento, ela não pode sair do triângulo. Mas não tem problema a gente estender aí a teoria e traçar até mais um pedacinho dela. Então, ó, aqui nós conseguimos o ângulo reto. Este traço, então, é a nossa altura relativa ao vértice A. E depois a gente vai voltar nesse exercício para encontrar o ortocentro, que é o encontro de 2 alturas. Aí eu vou fazer uma segunda altura, onde elas se cruzarem, vai ser o nosso ortocentro, certo? Vamos ver as outras aqui, ó. Então, agora é a mediana relativa ao lado CB e depois a mediatriz. Essas duas são muito parecidas. A mediatriz não sai do vértice e a mediana sai. Só que para eu conseguir traçar a mediana, antes eu preciso de um pedaço da construção da mediatriz, que é o ponto médio. Então, como eu quero em relação ao lado CB, eu vou achar o ponto médio do lado CB, que é fazendo a mediatriz. Então, ponta seca no B. Se eu abrir até chegar no C, essa abertura vai ser muito grande. Então, eu vou abrir um pouco menos, tá? Passando da metade, que é mais ou menos aqui, tá certo. Com essa abertura, eu vou fazer um arco pra cima, um pra baixo. Mesma abertura, ponta seca no C. Vamos cruzar. Só que eu não vou traçar os 2 X como de costume, porque aí eu estaria fazendo a mediatriz. Eu vou deixar para o outro exercício. Eu só vou encaixar a régua e vou traçar só o ponto médio, ó. Não tracei a reta inteira, só tracei o ponto médio aqui no lado CB, que é o que tá me perguntando. Então, este cara é o ponto médio. Para
traçar a mediana, como ela é um segmento, eu vou ligar este ponto médio ao vértice oposto que não tá dentro do nome que está sendo pedido. Então, se ele pediu o lado CB, eu vou ligar com o A, que é o vértice oposto. E aí, este traço aqui é o que a gente chama de mediana. Ligação do vértice ao ponto médio do lado oposto. E agora, a mediatriz se resume só aos 2x e a gente vai traçar. Então, é um passo a menos do que a mediana, tá? Em relação ao lado AB, então, vou fazer a mediatriz do lado AB. Ponta seca no B, abre até chegar no A ou um pouco menos. Um arco para um sentido, um arco para o outro. Deixa eu subir a folha aqui, ó. Agora, a ponta seca vai no A e nós vamos ter que cruzar. Este aqui não cruzou tão bem, então eu vou voltar com a ponta seca no B, tudo com a mesma abertura, tá? E a abertura tem que ser sempre maior que a metade do lado que eu estou usando. E agora sim eu vou traçar. Perceba que ela não passa pelo vértice C e não tem que passar mesmo. Se passar, nós estamos num triângulo equilátero, tá? Mas a ideia é que não passe. E aí você prolonga bastante ela, tá certo? E aí depois, então, a gente vai voltar nesse exercício para fazer mais uma mediatriz e encontrar o ponto de encontro delas, que é o circuncentro. Então, vamos lá agora. Voltar aqui para o exercício 1 para fazer mais uma bissetriz. Então, o encontro é um ponto. E o nome desse ponto, que é o encontro de duas bissetrizes, é o incentro. Tá? Que é o ponto I. Vamos lá. Só que para isso eu preciso de uma segunda bissetriz. O exercício em si pedia a bissetriz do vértice C. Fizemos. Agora eu vou escolher um outro, pode ser o vértice B. Ó, 2 dedinhos, ponta seca no B, vou fazer um arco. Com a mesma abertura, a ponta seca vai cada hora em um ponto. Vou dar um zoom para vocês observarem. E a gente vai fazer o X. Esse X provavelmente vai se cruzar com o outro. É normal, não tem problema. Você foca cada um X. E aí, vamos ligar. Perceba que as duas retas se cruzaram no mesmo X, tá? Isso é só uma coincidência desse exercício. Mas esse ponto em vermelho que eu tô marcando não tem nada a ver com os X. Tem a ver com o cruzamento das duas retas. Esse aqui é o ponto I. Ele é o incentro, tá certo? Vamos ver agora o encontro de duas alturas, que aí seria o ortocentro. Encontro. O ortocentro, que a gente chama de H, tá? Então, vamos lá, eu preciso de outra altura. Então, eu vou fazer em relação ao lado AB, né? Saindo do vértice C. Então, eu vou pôr a ponta seca no C e vou fazer a canoa saindo do C. A canoa tem que cruzar em 2 pontos, então, eu vou pegar aqui uma abertura que cruze. Ó, aqui cruzou bem no vértice B. Então, não vou precisar prolongar, mas se precisasse, também não teria problema. Uso esses 2 pontos. Ponta seca vai no primeiro até chegar no segundo, mas eu não tenho espaço de folha. Então, eu vou abrir um pouquinho menos, desde que passe da metade, né? E aí, vou fazer os meus 2 arcos se cruzando no X. E aí, eu vou ligar esse C com o X. Muito bem. As duas se cruzaram neste ponto, então, ele é nosso ponto H. É o encontro das duas, tá? Como é que eu vou saber o que o exercício está pedindo? Você vai ter que olhar pelo enunciado. Se ele só estiver pedindo bissetriz ou se ele só estiver pedindo altura, você vai fazer uma dessas construções, que foi o que eu fiz no começo do vídeo. Se ele estiver pedindo o encontro, então, se ele der o nome dos pontos, aí você vai ter que fazer 2 para elas se cruzarem, tá? E aí tem que decorar esses 2 nomezinhos aí. E aí, agora, os 2 últimos encontros, vamos ver. Bom, aqui eu já tinha feito uma mediana, vou fazer outra. Vou fazer do lado AC agora, ó. Então, ponta seca vai no C. Vou abrir até quase chegar lá, porque senão vai ficar uma abertura muito grande. Um arco pra cima, um arco pra baixo. Agora, a ponta seca vai no A, que eu tô fazendo do lado AC, com a mesma abertura, eu cruzo. Novamente, eu não vou ligar os 2x com uma reta,
porque isso aqui seria mediatriz, eu não quero, ainda não tô no exemplo da mediatriz. Eu só vou encaixar como se eu fosse ligar, mas aí eu venho somar com um risquinho aqui no lado, tá? Pensando que eu tô no lado AC, eu esqueço todos os outros. Então, este aqui é o ponto médio. Para achar a mediana de fato, eu ligo ele ao vértice oposto. Então, vou ligar ele com o B. E aí, onde as duas medianas se cruzam, é o ponto de encontro delas, que a gente chama de baricentro, que é ponto G, tá? Então, deixa eu anotar aqui para vocês. O encontro é o baricentro, que é o ponto G. Então, se eu estiver pedindo para você no enunciado, encontre o baricentro do triângulo abaixo, você vai ter que fazer duas medianas. Se eu só estiver pedindo no enunciado, trace a mediana e você faz só uma, tá bom? E aqui, por fim, vamos fazer o encontro das mediatrizes. O nome deste ponto é circuncentro, tá? E a letra é ponto O, de centro. Vamos lá, eu tinha feito do lado AB, vou fazer do lado CB agora. Até é bom pra mostrar pra vocês o que acontece quando a gente tem pouca folha, né? Pouco espaço. Se eu pegar a abertura do B até chegar no C, eu vou ter que fazer na mesa, não pode? Então, a gente abre menos. Mais ou menos você vê no olho aí onde tá a metade, e aí você pode abrir mais que ela. Então, essa abertura aqui com certeza tá maior do que a metade, porque esse lado tá maior que esse. E a gente vai fazer nosso X. Um para um sentido, um pro outro. Ponta seca vai no C, eu vou cruzar os dois. E aí sim a gente traça a reta completa, porque agora a gente tá na mediatriz. Ó, traçou a reta completa. Onde elas se cruzaram, que é esse ponto aqui, é meu vértice O, que é o circuncentro, tá? Então, é isso, galerinha. Refaçam aí todos esses exercícios, assistam o vídeo várias vezes, que vocês vão estar preparados para a prova. Um beijão!